Graça e paz a todos os amados irmãos. Eu sou o pastor Otomires Barbosa. Este canal é o canal Encontro com Cristo. Para nós é uma honra estarmos aqui nesta tarde do dia de hoje para deixar uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Nesta palavra que eu vou deixar nesta tarde, eu quero ler em Jó capítulo 1, e o versículo de número 5, que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Amém? Eu quero deixar uma palavra aqui nesta tarde abençoada de Deus a respeito deste servo do Senhor por nome de Jó. Eu quero falar a respeito de 3 áreas que Satanás invejava na vida de Jó. A primeira área que Satanás ele invejava na vida de Jó, que ele tinha bastante inveja, era a área administrativa. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós observamos que Jó, ele era um dos homens que mais administrava bem aquilo que recebia de Deus perante a Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a administração de Jó levou ele a se tornar o homem mais rico de todo o Oriente. E diz a Bíblia Sagrada que ele tinha várias pessoas ao seu serviço. A administração deste homem era uma administração invejada por muitos. E por que não invejada por Satanás? Então, é um dos primeiros pontos que eu quero trazer aqui. Então, Jó, ele era invejado por Satanás na área administrativa. Por que ele era invejado na área administrativa? No Oriente Médio, ali as pessoas sempre tinham mais poucos rebanhos de ovelhas, de camelo, também de jumentas, de bois. Por que tinham poucos? Porque isso lá no Oriente Médio era algo que era muito valioso na época de Jó. Então, sendo assim, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós ficamos encantados porque nós observamos e vemos que Jó, ele era um homem diferenciado. Quando nós olhamos para a administração de Jó, nós ficamos encantados porque este homem, por ser temente a Deus, por ser obediente a Deus e por ser um homem que temia e não desviava dos projetos, dos mandamentos do Senhor, mas sim desviava do mal. Então, este homem, Deus deu a ele uma administração que era uma administração invejada. Quando nós olhamos aqui para o capítulo 1, nós observamos que Jó, ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, ele tinha 500 juntas de boi e ele tinha também 500 jumentas. Aí você imagina este homem, se ele não causaria inveja a Satanás. É lógico que ele causaria inveja a Satanás. Então, o primeiro ponto aqui que eu deixo aqui para a nossa meditação é que Satanás, ele invejava desta área na vida de Jó, que era a área administrativa. Então, todos nós podemos ser bem-aventurado, ter bens materiais, ser bem-sucedido, podemos. Mas para isso nós temos um exemplo aqui na palavra de Deus, que nós precisamos de temer ao Senhor, apartar do mal, ser íntegro, ser pessoas que realmente venhamos andar corretamente de acordo com a palavra de Deus em obediência ao Senhor. Então, o primeiro ponto, e a primeira área que causava inveja a Satanás,
que Jó realizava era a área administrativa. Então, esta área, ela causava realmente, quando nós olhamos na palavra de Deus, inveja em Jó. É um dos motivos que Jó, ele chega para pedir ao Senhor, para tentar a Jó, para fazer o que ele fez com Jó. Então, a primeira área que ele invejava na vida de Jó era a área administrativa. E qual era a segunda área? Que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que também esta área causava inveja também em Satanás. Era a área familiar. Jó, ele tinha uma família que realmente causava inveja a Satanás, porque a Bíblia, aqui no capítulo 1, fala que Jó, pela sua temência, pela sua integridade ao Senhor, por desviar-se do mal, Jó não fazia parte, e nem os seus filhos faziam parte com o mundo. Como é que nós observamos? Aonde que nós aprendemos? A Bíblia disse que Jó, ele educou seus filhos de uma forma muito bonita, porque quando nós olhamos aqui no capítulo 1, nós observamos que os filhos de Jó, ao invés de ir para o mundo festejar, fazer alguma festa, fazer algum banquete, era algo contrário ao que as pessoas fazem. Cada filho ia no seu dia para a casa do outro e convidava suas 3 irmãs, diz a Bíblia Sagrada. Então, a união familiar, isso eu tenho certeza que foi Deus que colocou no coração de Jó, e Jó, ele ensinou aos seus filhos a união, né, a parceria, né, o amor, para que eles permanecessem juntos, unidos, né? Porque quando há união, quando há amor, então é porque Deus está no projeto. Então, quando nós olhamos, Jó, creio eu, que ensinou os seus filhos a serem assim, a serem unidos uns com os outros. E não só isso, a Bíblia relata também que além de Jó ensinar os seus filhos não ter participação mundana, mas sim ser unidos uns com os outros, Jó também, ele orava e ele oferecia holocausto em favor dos seus filhos quando eles estavam ali nos seus banquetes. Isso é algo que nos chama muito a atenção e que é maravilhoso. Havia intercessão também em favor dos teus filhos. Então, isso causava inveja em Satanás. Então, a primeira coisa era a área administrativa, por causa dos bens que Jó adquiriu, por causa das riquezas que Jó ele tinha. Então, isso causou muita inveja na área administrativa. E depois veio, em segundo projeto, a inveja na área familiar, porque Jó, ele vivia bem com a sua família, ele era um exemplo de pai para a família, para os filhos, né? E também para a esposa, quando nós olhamos na Bíblia Sagrada. A outra área também que Satanás, ele tinha inveja de Jó, era a área espiritual. Agora nós vamos entender algo aqui muito importante. Por que Satanás ele invejava? Primeiramente, era da área administrativa de Jó. Você imagina, se Satanás conseguisse destruir, né, como ele tirou, né, provisoriamente de Jó os bens materiais que ele conseguiu através da boa administração, então Satanás ele tinha em mente que ele iria atingir a família. Por quê? Porque agora a família, não tendo agora nada financeiramente para viver bem, então seria um desastre. Então Satanás ele imaginou que
ele pedindo ao Senhor e começasse ali a tirar, a mexer na boa administração que Jó tinha, nos bens materiais de Jó, ele afetaria a família. Mas isso não aconteceu, porque a administração de Jó, ela continuou sendo a mesma administração. Jó, ele não murmurava, Jó não blasfemava, Jó em momento algum, ele questionou quando Deus permitiu Satanás tocar e tirar tudo aquilo que ele conseguiu através da bondade de Deus e da sua administração. E também uma coisa que nos chama a atenção é que quando ele também, depois que Satanás não consegue abalar a família, o que Satanás faz? Satanás agora ele tira, né, os filhos de Jó e as filhas de Jó. Ele mata, né, os filhos e as filhas de Jó. E o que nos chama a atenção é que Jó permanece a mesma coisa. Agora, algo que nos chama muito a atenção é que a área administrativa de Jó trouxe bastante bens materiais a ele. E os bens materiais, Satanás tinha em mente que destruindo os bens materiais, então faria com que a família de Jó seria destruída. Ele não conseguiu, porque a família continuou íntegra do mesmo jeito e Jó louvando a Deus do mesmo jeito. Mas quando morre agora os filhos e as filhas de Jó, certamente Satanás, ele imaginou, agora eu toco na área principal da vida de Jó e agora eu faço com que Jó ele venha blasfemar e ele venha desobedecer e revoltar contra Deus. Qual era a área? O intuito de Satanás era tirar os bens materiais para fazer com que Jó ficasse desesperado e toda a família. Não aconteceu isso. Aí quando você olha na Bíblia Sagrada, que Jó continua com a mesma integridade, então agora, qual o objetivo agora de Satanás? Era matar os filhos e as filhas para que atingisse a área espiritual de Jó. Porque a Bíblia disse que Jó ele era intercessor dos filhos e filhas que ele tinha. Então, quando Satanás agora tira os filhos e tira as filhas, então Jó continua fazendo a mesma coisa. Jó perde saúde, vai perdendo tudo, continua na integridade, continua sempre fazendo aquilo que é agradável aos olhos de Deus. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, aqui a coisa principal que Satanás queria, ele foi subindo os degraus das escadas para chegar lá no topo, que o topo da vida de um ser humano aqui, que tenha Jesus, é a vida espiritual. Então Satanás, ele usa de artimanha para destruir primeiro as coisas materiais, para que através das coisas materiais ele venha atingir toda a família, e a família sendo atingida, a família então não vai conseguir permanecer de pé com a vida espiritual. Este foi o intuito de Satanás para com Jó, mas Jó, diz a Bíblia Sagrada, que ele permaneceu íntegro. E a Bíblia disse que Jó, ele oferecia holocausto. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos aqui, quando ele oferecia holocausto para os seus filhos e suas filhas, orava e oferecia o holocausto, nós entendemos que Jó, ele não era somente um homem espiritual, mas também ele era uma espécie também de sacerdote. Ele era um homem que ele, por oferecer o holocausto, nós entendemos que ele era uma autoridade muito grande, um intercessor muito grande, deixado por Deus aqui na terra. Era outra área que causava inveja em Satanás. Então a primeira área era a área administrativa, que causava inveja em Satanás. A segunda área era a área familiar, que causava inveja em Satanás. A terceira área era a área espiritual, que Jó não só era um homem temente, mas também era um intercessor, não só pelos filhos, pela família, mas também por todos os empregados, por todas as pessoas daquela época. Então Jó,
ele era uma espécie também de sacerdote e Satanás invejava esta área espiritual da vida de Jó, tentou derrubar, mas Deus o preservou através da sua fidelidade, por ele não blasfemar contra Deus, e Deus, no final, ele restitui em dobro tudo aquilo que Satanás tirou de Jó. Então Deus restitui em dobro para Jó tudo aquilo que ele tinha perdido. Então eu deixo esta palavra para vocês nesta tarde do dia de hoje. Se você gostou, você deixe um joinha aí para nós, inscreva aí no nosso canal, nos ajude a firmar este canal, amém? Canal este, Encontro com Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês e Deus permitindo, estaremos gravando um outro vídeo trazendo uma outra palavra, amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.